Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo ao 7º vídeo das equações de Maxwell. Se você ainda não é inscrito, aproveite, inscreva-se no canal, acione o sino para você receber as notificações dos novos vídeos. O objetivo desse vídeo é apresentar a terceira equação de Maxwell, a lei de Faraday-Lenz. Para isso, nós vamos nos basear nos conhecimentos dos vídeos anteriores, desde a apresentação das equações de Maxwell, descrição de cargas e correntes, campos elétricos e magnéticos e a lei de Gauss para os campos magnéticos. Os assuntos abordados serão fluxo magnético, a força eletromotriz, a terceira equação de Maxwell, a lei de Faraday-Lenz e uma conclusão. Deixe o seu like, ajude a divulgar o canal, ajude a disseminar o conhecimento em nosso próprio idioma. Assim você fortalece e ajuda a divulgar o canal para todos os interessados, estudantes, ou profissionais já formados, ou apenas curiosos no assunto. Obrigado. Vamos começar falando sobre fluxo magnético, cuja definição é a integral de superfície aberta de BdS. Fluxo magnético expresso em Weber, uma integral de superfície aberta, um vetor indução magnética expresso em Tesla e um vetor elemento diferencial de área expresso em metro quadrado. Aí temos a nossa superfície, um elemento diferencial ds e o vetor normal à superfície, e o fluxo B passando por essa superfície. Se a densidade do fluxo B for perpendicular e contínua ao longo de toda a superfície A, então o fluxo dado por φ de B igual a B vezes A. Vamos agora analisar a variação no tempo. Como é que o fluxo varia no tempo a partir da definição do fluxo magnético? Observamos que nós temos duas possibilidades, ou três. Um campo constante, então nós temos, por exemplo, um ímã parado, e uma área variando no tempo. Por mais estranho que possa parecer, basta uma espira rodando em volta do ímã. Nós temos a segunda possibilidade, uma área constante e o campo magnético variando no tempo, uma espira parada e um ímã passando através da espira ou perto da espira. Temos também a possibilidade de ter as duas situações. Campo constante, área variando no tempo. Área constante, campo magnético variando no tempo. Geralmente são essas duas que nós vamos considerar. O que acontece se a nossa área for constante e o fluxo magnético constante? Por exemplo, uma espira parada e um ímã parado. Nesse caso simples, numa indução, a Fm igual a zero. Não há tensão induzida se não houver variação no tempo. Algo tem que estar variando no tempo. Campos variantes no tempo, você vai aplicar a lei de Faraday e lei de Lenz para geradores, motores e transformadores. Vamos partir de uma comparação. O fluxo elétrico é igual à carga encerrada dentro da superfície fechada. O fluxo magnético é o que atravessa a superfície. A indução magnética, o vetor B, atravessando uma superfície. Imagine, como foi falado no vídeo anterior, o vento soprando sobre a vela de um navio. A conceito de força eletromotriz, Faraday descobriu, entre outras coisas, que um campo magnético variante no tempo induz um campo elétrico. Assim temos uma espira, uma bobina, um campo magnético e agora temos um movimento relativo ou uma variação temporal, ou ambos. Nós teremos uma tensão induzida a uma força eletromotriz. A força eletromotriz vai ser induzida em um certo circuito fechado, percurso condutor. É expressa em volts. Foi uma péssima escolha de nome pelos nossos antepassados. Força eletromotriz não é força. Na verdade, é a integral de uma força por unidade de carga. Podemos considerar que é exatamente trabalho realizado por unidade de carga, que sim, a definição de volts. A Fm, ou força eletromotriz, é expressa em volts. Sim, pode dar choque. Uma definição é dada por integral de superfície fechada de Fs/dl. Um caminho, um circuito fechado. Quem é Fs? É a força da fonte, ligada a uma parte da espira. É essa força que vai impulsionar os elétrons no circuito. Então, nós temos movimento de elétrons em um condutor. Você já estudou Fs na forma do vetor campo elétrico, E, que também dado Newton por Coulomb, força por unidade de carga, ou volt por metro, diferença de potencial por unidade de comprimento. Viu como vai tudo se encaixando? A força eletromotriz pode ser dois tipos, ou de movimento ou de variação. A força eletromotriz de movimento, temos a espira passada
parada, e o ímã que se aproxima, se afasta, entra por dentro da espira para um lado, sai pelo outro, há um movimento relativo. Ou você pode também ter o campo magnético agora constante e um circuito em U, com um voltímetro metálico, o circuito é metálico ligado ao voltímetro, e uma barra também metálica que vai sendo deslizada ao longo desse trilho, gerando uma tensão que é detectada pelo voltímetro. Ou você está movendo o condutor, variando a área, ou você está mexendo com o ímã, variando o campo magnético. Temos também a força eletromotriz de variação, onde é uma variação do fluxo que induz uma tensão, por exemplo, no secundário. É o princípio do transformador. Você vai ter o enrolamento primário, esse fluxo gerado dentro do núcleo magnético, induzindo esse fluxo no secundário, que vai induzir uma tensão, uma corrente no secundário. É um transformador. Qual é, afinal, a lei de Faraday e a lei de Lenz? Isso aí. Força eletromotriz menos N, d ρ de φ, d ρ de t. N é o número de espiras da bobina. φB é o fluxo magnético. Esse sinal negativo significa que é uma oposição à variação do fluxo. A FM induzida se opõe à variação do fluxo. Aqui no canal temos alguns vídeos falando sobre a lei de Faraday e a lei de Lenz. Se você quiser saber mais detalhes, você pode consultar esses vídeos. Mas não se esqueça que campo magnético não realiza trabalho. Vamos ver agora a terceira equação de Maxwell do nosso conjunto, que é a lei de Faraday ou lei de indução de Faraday ou lei de Faraday-Lenz. O que diz essa lei de Maxwell? Um campo magnético variante no tempo, quando o tema expira, produz, gera ou induz um campo elétrico. Ou sem expira, pode ser no vácuo também, no espaço, em qualquer material. No caso de a propagação de elétricos, nós temos uma onda eletromagnética. No caso de condutores, uma corrente de condução. Vamos ver a onda eletromagnética no próximo vídeo. Aí estão as formas vetorial e integral da terceira lei de Maxwell ou a lei de Faraday. Forma vetorial é o rotacional de E menos d ρ de B, d ρ de T, caracterizando a oposição da variação. Estamos considerando uma espira apenas. Se você quiser, é só colocar um N do lado direito da equação. Então, a forma integral, uma integral fechada, um circuito fechado. Lembra do circuito elétrico que você estudou? EdL é menos d ρ de φ, d ρ de T. Vamos supor que tenha um campo magnético variante no tempo. Ele está entrando no seu monitor. Esses dois círculos concêntricos representam, por exemplo, um anel de acrílico, um anel isolante. O que nós vamos ter? Campo elétrico. Lembra do rotacional, da rotação? Nós vamos ter o campo elétrico com esse sentido mostrado nas setas. Vamos ter campo elétrico. Se você agora substituir o anel isolante por um anel condutor que tem elétrons, você agora abrindo, você pode medir a tensão e você tem uma força eletromotriz. O circuito está fechado no voltímetro. Você está colocando o voltímetro para medir o fluxo de elétrons. Quando não tem condutor, tem campo elétrico. Quando tem condutor, tem corrente, força eletromotriz. O campo elétrico sempre está presente enquanto houver um fluxo magnético variante no tempo, independente de existir espira condutor ou não. É a própria propagação da onda. Só vai surgir a força eletromotriz se você colocar um circuito condutor fechado. Afinal, os elétrons têm que circular. Para você pensar e talvez resolver, qual seria o valor do campo elétrico no anel, por exemplo, anterior? Quais as condições para que exista esse campo elétrico? Qual o valor da força eletromotriz no anel condutor, no exemplo anterior? Quais as condições para que exista essa FM? As respostas você encontra em vídeos aqui mesmo no canal. Rotacional de E menos d ρ de B, de ρ de T. O rotacional ou circulação do campo elétrico é igual a menos a variação no tempo da indução magnética. O circuito fechado, a integral de linha fechada ou a circulação do produto interno do campo elétrico e o elemento diferencial de percurso é igual a menos a variação temporal do fluxo magnético. As duas equações são a mesma representação matemática. Podemos agora colocar o campo magnético em evidência e fica evidente a relação entre campo elétrico e campo magnético.
Lado esquerdo da equação, campo elétrico. Lado direito da equação, campo magnético. A lei da indução de Faraday-Lenz colocou pela primeira vez os parâmetros campo elétrico e campo magnético em uma mesma equação, em lados opostos do sinal de igualdade, com uma variação no tempo. Para campos estáticos, se não houver variação do fluxo da indução magnética, tem-se que rotacional de E igual a zero, ou a famosa equação que você tanto aplicou em circuitos elétricos, integral fechada, EdL igual a zero. Concluindo, nós abordamos várias equações de Maxwell nos vídeos anteriores, mostrando os parâmetros das equações. Vamos apresentando parcialmente a parte elétrica e a parte magnética. Conversamos depois sobre campos elétricos e magnéticos. Apresentamos a primeira e a segunda lei de Gauss para campo elétrico e campo magnético. E mostramos agora a lei de indução de Faraday-Lenz ou lei de Faraday-Lenz, que é a terceira lei de Maxwell. Se você está interessado em saber mais, procure vídeos aqui no canal. Você pode ver a lista dos vídeos aqui mesmo nesse vídeo abaixo. Assista no próximo imperdível episódio como a quarta equação de Maxwell mostra a diferença entre os engenheiros e técnicos de telecomunicações e eletricidade eletrônica. Por que a abordagem é diferente? Como a equação de Maxwell nos mostra o que é a luz. E nós vamos ver a existência das ondas eletromagnéticas. Se você gostou, deixe seu like. Ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Ajude o algoritmo do Google a apresentar esse vídeo a outras pessoas interessadas no assunto. Se você está interessado em mais detalhes ou abordar assuntos de eletromagnetismo, propagação em antenas e sistemas de comunicações, dê uma olhada aqui no canal que você deve achar diversos vídeos interessantes. Há um curso completo de propagação em antenas, nível técnico de engenharia, e estamos acabando agora as equações de Maxwell. Encerraremos no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sino e você terá sempre notificado dos últimos lançamentos. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.